Olá, querido aluno, bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Nós vamos falar agora, eu vou direto ao ponto, legal? Nós vamos falar sobre recursos administrativos da redação. Eu vou mostrar para você como é que se faz o recurso administrativo, para você entender, você precisa entender, afinal de contas, estamos decidindo um ponto importante na sua vida. E eu vou pegar o modelo PN Santa Catarina, Sebrasp, que vai servir também para orientar você para qualquer prova, não importa, né? Eu vou dar algumas dicas importantes, mas eu vou pegar uma referência, que é a PM Santa Catarina, como recurso administrativo, e o que precisa ser feito ali seguindo as regras de correção e a maneira de operar de cada banca. Então eu vou fazer algumas distinções importantes para você entender tecnicamente como se dá uma correção de redação. E quero mostrar a você que essa é uma questão meramente, deve ser, né? Uma questão meramente técnica. Existe uma tecnicalidade. E as boas bancas, entre elas Sebrasp, dentre elas Cisgran Rio, a Fundação Getúlio Vargas, possuem um know-how muito legal, essas bancas nacionais, possuem um know-how muito legal de redação. Até porque elas experimentam, elas fazem parte daquele consórcio de avaliação do Enem, o que dá, e o Enem já tem mais de 20 anos, o que dá um expertise, uma experiência muito grande para concursos de massa. Então, eu estou falando de VUNESP, São Paulo, legal? Eu estou falando de FGV e estou falando de Sebrasp. Essas três bancas aí são as bancas expoentes que trabalham na correção do Enem, com a qual trabalhei ao longo de 10 anos da minha vida, corrigindo redações do Enem. Então eles desenvolveram toda uma tecnicalidade, toda uma questão lógica, uma logística para corrigir redação. O que o tio está dizendo para vocês? Que a correção de redação não é só um problema, a redação em si não é só um problema do candidato, mas é um problema complicado para uma banca, porque exige uma logística e um know-how muito grande, um treinamento de profissionais, um modo de operar a correção que requer tecnicalidade para você não incorrer em injustiças e para não dar problemas. Que é o que acontece com essas bancas menores muitas vezes. O que falta a eles justamente é know-how, avaliadores treinados, uma equipe grande de avaliadores. Então, geralmente, a gente tem grandes problemas nas redações, e essa tem sido uma expertise, com ações inclusive na justiça, dessas bancas menores, porque falta a eles muitas vezes justamente o know-how. Não é o caso do Sebrasp, não é o caso do FGV e nem VUNESP, essas eu conheço mais intimamente, posso falar delas, legal? Então tem gente muito competente lá dentro pensando a redação. Meu nome é Ricardo Russo, eu sou professor de redação, sou jornalista, professor universitário atualmente e trabalho com produtos, infoprodutos, quer dizer, se você estiver precisando de curso de redação, se você estiver precisando de aulas particulares de redação, gramática, interpretação de textos, em curso completo, tudo isso é comigo aqui, entra no meu WhatsApp, conversa comigo, porque eu faço todo um trabalho super individual, então conversa comigo, eu preciso saber de você, suas dificuldades, para montar para você um projeto de estudo que incorpora, então, prova de linguagens, língua portuguesa, mais a redação. Beleza? Legalzinho aí, joinha sentadinho, então presta atenção em algumas coisas que eu vou comentar aqui com vocês. Então, estamos diante de um recurso administrativo. Você vai me perguntar, prof, é importante fazer um recurso administrativo para redação? É, especialmente porque hoje as redações elas tomam boa parte da nota. O caso da PM Santa Catarina, metade da nota é a nota de redação. Então, qualquer pontinho a mais ou a menos vai fazer uma diferença enorme na classificação do candidato. É isso. Quando saírem as notas, o candidato vai perceber isso. Ele vai notar que se ele ganhar 1,5 ponto a mais, 1 ponto a mais, a classificação dele muda substancialmente. Aí vem o desespero de fazer o recurso administrativo. Então, é uma relação custo-benefício, né? Você tem que ver até onde vale a pena. Por isso que, antes de mais nada, é importante que você mande a sua redação para o prof. Então, fala comigo, manda a redação, para a gente fazer uma avaliação preliminar. Legal, para ver se a nota que vai sair ela é uma nota que merece ser revista, reavaliada. Né? Então, é muito importante que o professor faça essa avaliação antes, né, e com muita cuidado, tá legal? Quem faz esse trabalho sou eu. Eu não terceirizo isso, não. Eu vou olhar seu texto, eu vou examinar, portanto, é um trabalho artesanal. Vamos trocar ideias, eu vou dizer o que pode fazer, o que não pode, enfim. Legal? E se não der para fazer, eu vou dizer, cara, não perde teu tempo nem teu dinheiro. É isso que eu vou dizer para você. Legal? Então vamos lá. Estamos diante de um recurso administrativo para fazer da redação. Primeira coisa importante, quando a gente fala em recurso administrativo, você precisa ser objetivo. Né? Então, o que é objetividade? Você tem que ir direto ao ponto. Então, começa com uma saudação inicial,
que é uma questão de cortesia, e depois você entra diretamente, tecnicamente, por favor, é uma análise técnica. Você tem que rever, então, a sua redação, a nota que foi dada e as regras de correção para contestar a nota. Então você precisa confrontar esses documentos, a sua redação, a régua que foi dada de correção e as normas que estavam no edital e verificar que avaliação foi feita. Tudo isso tem que convergir para a gente fazer essa análise. Legal? Então, a primeira coisa que eu faço, passo lá pelos erros gramaticais, porque a gramática é a gramática, não tem lá grande subjetividade, sempre tem subjetividade, mas não tem grande subjetividade. Verifico o número de erros, vejo se é condizente com o número de erros que eles encontraram. Tecnicamente, isso tem que ser uma avaliação super técnica, legal? Você não vai contar, como eu já vi aí gente fazendo, né, recursos administrativos. Ah, eu me esforcei tanto para fazer essa redação, olha só, a minha expectativa. Gente, não é assim. E você não vai dizer, acho que a nota não é merecida, mereci uma nota melhor. Onde? Em que aspecto? Você tem que provar isso por meio de argumentos concretos, olhando o seu texto, a nota, a avaliação feita, o edital, todos esses componentes. Então não adianta dizer, fazer um chororô genérico, você precisa ser específico. Você não vai falar da sua vida, não vai dizer que sofreu muito, que foi muito difícil, que a sua mãe estava doente. Tem gente que faz isso, por incrível que pareça. Por favor, não é nada disso. Você vai ser gentil, vai fazer uma cortesia inicial, saudar a banca, pedir que revisem sua nota, enfim, gentilmente, se despedir e é muito sucinto. Lembra que os caras que corrigiram a sua redação são provavelmente os mesmos que vão corrigir o seu recurso administrativo, legal? Então você tem que ser cortês, gentil, mas tem que ser técnico e objetivo. Tá bem entendido isso, gente? Sabe o que é técnico e objetivo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Você me consultou e mandou para mim a redação, legal? Prof, eu quero que o senhor dê uma olhei a sua redação e vou tentar confrontar com tudo, toda a parafernália. Primeiro, o edital da PM. Vamos pegar o edital e vamos ver o que diz o edital. Então, primeira coisa, vamos pegar o seu edital. Apresenta a correção da redação, está lá no edital. Apresentação e estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo, cuja pontuação será de 10 pontos. A redação valia 10 pontos, né? Toda a prova valia os 10 pontos da redação, mais os 10 pontos que valia a prova objetiva, por isso que 50% da nota era a redação. Então, vai ser um domínio de conteúdo. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros. Ó. Então tem que contar quantos erros, quantos desvios você teve. Legal? Quais são os desvios? Toda a parafernália da gramática. Né? Então você errou. Ortografia, gente, olha só. Escreveu com cedilha, tinha que ser com 2 S. Morfossintaxe, regência, concordância, pontuação, propriedade vocabular. Se você usou as palavras daquele campo de significado, né? Você está falando de violência urbana, você está falando de segurança pública, ordem pública, isso imediatamente vai chamar uma série de palavras desse campo de significado. Né? Desculpa aí que o professor está meio gripado hoje. Né? Como é feito isso? O número total de linhas efetivamente escritas pelo candidato. E como é que se faz a conta? Você vai pegar a nota de conteúdo, então vamos imaginar que você tirou 7 no conteúdo, né? E vai subtrair o número de erros que você teve multiplicando por 1. Então, um número de erros, se é multiplicado por 1, é peso 1, número de erros, né? Você vai pegar o número e dividir pelo total de linhas, por isso que tinha que fazer 30 linhas, né? Então, você teve 10 erros, pega 10 e divide pelo número de linhas e vai subtrair isso, que vai dar 0, qualquer coisa. Legal? E é por isso que a redação vai ser decidida em décimos. Legal? A sua vaga para PM Santa Catarina vai ser decidida em décimos. Aí. Quando o aluno se dá conta disso, é que ele vê que tem que entrar com recurso administrativo. Né? Então, essa é a continha básica que o prof vai fazer. Então, você vê, a primeira coisa que eu tenho que ver é quantos erros você teve, porque o Sebrasp vai dizer a linha do erro, e eu vou descobrir qual é o erro, e vou ver se isso está condizente, se aquilo é erro mesmo, se está certo, se teve aqueles 10 erros, 5 erros, 6 erros. Tá? Então, vou fazer essa avaliação para você. Muito bem. Se você mandar a sua redação agora, a gente já vai ter isso. Né? Vai antecipar isso, melhor ainda. Legal? O que mais que diz lá o edital? Ó,
A prova discursiva avaliará o conteúdo, mas qualquer prova discursiva vai avaliar o conhecimento do tema, o conteúdo, né? A capacidade de expressão na modalidade escrita, quer dizer, aí entra a parafernália da gramática. O que é capacidade de expressão na modalidade escrita? Então, a ortografia, a morfossintaxe, a pontuação, o registro culto, ou seja, usar palavras do registro culto da linguagem, não usar, portanto, coloquialidades. Daí, né? Aí ele me falou, daí eu falei para ele, né? Isso é o coloquial, né? Então você não pode usar coloquialidade, você não vai dizer, é importante que o governo dê um jeito no problema, dê um jeito. O jeito você está no boteco tomando uma pinga, né? Legal? Então tem que ser. O registro formal não significa que você tenha que usar aquela linguagem bafo de múmia, gente. Pelo amor de Deus, o cara olha que registro formal, ele acha que tem que usar uma linguagem, né? Dessarte! Não é Dessarte. Se você botar portanto, está tudo certo. Então, é uma babaquice você achar que formal tem que ser uma linguagem de bafo de múmia. Não. Você não pode usar a coloquialidade, palavras da oralidade, como se estivessem conversando. Ou seja, no fundo, o que a gente está falando? Da diferença entre escrever e falar. São duas coisas distintas. Uma coisa é a fala, outra coisa é a escrita. A escrita exige um registro mais formalizado. Tá? Ó, né, eu estou falando né. O que é o né? É algo característico da oralidade. Você não vai escrever né ou não é na redação, né, para ficar mais bonito, não é. Não, você não vai fazer isso. Então esses cacos de linguagem, eles são muito característicos da fala. Então, o registro formal, culto, significa você usar uma modalidade culta que não é diferente da oralidade. Não é a diferença entre escrever e falar. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo. Aqui não especifica, aí ficam discutindo se é dissertativo, expositivo, argumentativo. Ocorre que Sebrasp trabalha com conteúdo completo. Se você lançar uma ideia, você tem que discorrer, desenvolver sobre isso. Então é quase que inescapável que vai ser um texto argumentativo. Você vai ter que defender a sua ideia. Então é quase que inescapável, porque tem que ser uma dissertação completa, uma ideia completa. Se você levantar um problema, você vai ter que completar esse problema. Você não pode deixar lacunas. O Sebrasp vai falar em lacunas. O que é lacuna? Você levanta o problema e, em vez de completar aquele problema, lança outro problema. Então você está fazendo uma exposição, né? Você está empilhando informações sem discutir nenhuma delas. Legal? Então quando você enumera coisas, simplesmente uma enumeração, sem detalhar nada, só enumerando, você está fazendo uma exposição de ideias. Isso lá vai ser punido. Você precisa ter uma dissertação completa, uma ideia completa. Primando pela coerência e coesão. Então, a coesão, o uso de conectores, a coerência do texto. Quer dizer, não pode ser um texto que você vai desdizer aquilo que foi dito, isso é coerência, né? Então você vem fazendo uma afirmação, aí no final você diz exatamente o contrário. Né? Mas por outro lado, e nega tudo, mete o por outro lado e nega tudo que foi dito antes. Aí você não tem mesmo opinião formada, fica naquela coisa do por um lado, por outro lado, e às vezes isso mostra ao examinador que você não tem um conteúdo, uma ideia formada a respeito de alguma coisa. Né? E a coesão, a gente já viu aí, são os usos de conectores, pronomes relativos. Então, quando você fizer o seu recurso administrativo, né, eu tenho que mostrar que houve coesão. Então, eu tenho que catar no seu texto os relatores, as conjunções, os elementos de início de parágrafo, início de período, para afirmar coesão, os elementos que você usou para não repetir violência urbana, Constituição Federal, soldado, polícia militar, o que você usou para não repetir polícia militar? Isso vai entrar na coesão. Então cabe, na hora de se fazer o recurso, mostrar o que você usou para não repetir polícia militar, que pronomes relativos você usou também. Tudo isso faz parte da coesão textual. Então, tecnicamente, na linha tal, está lá o pronome tal, na linha tal foi usada a palavra para substituir PM, e isso tecnicamente. É assim que se faz, tá? Então tem que sair a cata dessas informações do seu texto e mostrar que o seu texto é um texto que tem coesão. Tá? Legal? O que mais? Olha só como o Sebrasp é legal agora. A prova discursiva será submetida a duas avaliações. Ó. Você não encontra isso em editais de outras bancas menores. Tá? Aqui está dizendo que são duas avaliações. Por que as duas avaliações? Porque ela diminui a chance de uma injustiça. Né? Pode ser que um avaliador esteja num dia ruim, naquele dia, né? Recebeu a visita da sogra, você imagina, o cara recebeu a visita da sogra, pisou no rabo do gato, tá mal-humorado, tá com dor cólica, tá com, sei lá, um problema qualquer familiar. Lógico que isso vai, o cara é humano, né? Isso pode ter implicações, né? Isso é muito comum, aliás, né? Ou tá cansado, ou enfim, né? Você imagina, o cara tem que corrigir quantas redações por dia,
Tá? Então, por isso que duas avaliações são muito boas. Então, olha só, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. A avaliação de conteúdo será feita por meio de dois examinadores. Então, olha só, você tem dois examinadores que vão olhar o conteúdo. A nota de conteúdo vai ser a média aritmética daquelas duas notas, das duas notas convergentes atribuídas por examinadores distintos. Então, você vai ter dois caras que vão dar nota para o conteúdo e aí vai ficar a média. No entanto, aí tem o que a gente chama aqui, ó, quando dá discrepância, que é a diferença muito grande entre uma nota e outra, essa discrepância máxima é de 25%. Ó. Então não pode ter um cara que deu 5 e o outro deu 10 no conteúdo. Se isso acontecer, vai ter que ter uma terceira avaliação, porque é uma discrepância. A discrepância permitida é de 25%, né? No Enem a discrepância é menor. Quanto menor a discrepância, maior a margem de segurança. Legal? Então no Enem é 20% a discrepância, aqui é 25%. O que é isso? A diferença da nota da primeira para a segunda nota. Essa discrepância é importante para mostrar que existe uma regularidade na nota. Então, a regularidade aqui foi estabelecida em 25%. Tá? Se um deu 7 e outro deu 7,5, está dentro da margem de discrepância. Aí fica a nota média, divide 7, 7,5, vai dar 7,25. É a nota que ficaria. Você entendeu? Legal? E uma nota de conteúdo, que aí é uma nota de gramática. E vai sair a carta dos erros e ver quantos erros tem. Então, é menos subjetivo, erros de gramática são menos subjetivos. Né? Conteúdo existe uma subjetividade muito maior. Por isso que são dois examinadores. Porque a subjetividade do conteúdo é muito grande. Né? O que é um bom conteúdo? Legal? Então, essa é a lógica do sistema. Você está entendendo? Então, dois examinadores por conteúdo, um vai examinar a prova, a questão de gramática. Muito bem. Feito isso, então, ó, aí vem a régua. Essa régua posta aqui é a régua que pode sofrer ajustes, porque houve contestações, né, recursos contra a régua de correção, alguns bem postados, eu postei alguns vídeos sobre isso, você segue aí meus vídeos anteriores, você vai ver que problemas tem essa régua, eu explico a régua, então não vou explicar agora, explico a régua, mas o Sebrasp faz uma régua bem bonitinha. Qual é a régua? São 3 itens propostos, e cada um dos 3 itens tem uma atribuição de nota. Então, 3,5, 3,5, né? Um é 3,5, outro é 3,5, já são 7, depois 7,5, depois o outro vai ser 2,5, se não me engano é isso. Né? Então, o que acontece? Ó? Você vai numa escala de 0 a 4 aqui, ó. Você está vendo lá? Conceito 0. Então, é como se fosse uma chavezinha de acesso. Né? Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, o quesito 2.1, que é o primeiro aspecto que aparece na proposta. Né? Não abordou o aspecto ou fez de forma totalmente equivocada. Então, tira 0, ele não recebe aqueles 3,5, porque ele não abordou o que está sendo pedido. Ou abordou uma coisa errada. Abordou corretamente apenas uma competência, porque pede as competências, né, que são duas. Né? Ele abordou apenas uma competência constitucional das polícias militares ou apenas apresentou um exemplo. Então, se ele... Olha só como está bem claro isso aqui, né? Você tem que botar as duas competências com um exemplo para cada um. Isso está sendo contestado também. Vamos ver o que vai dar a régua definitiva, tá? Mas por aqui, por enquanto, ele vai ficar com um ponto, ou seja, conceito 1. O que significa conceito 1? Né? Significa dizer que os 3,5 tem que ser, como são 4 conceitos, tem que ser dividido por 4. Então ele vai conseguir um quarto dessa nota, que é um quarto de 3,5. Então divide 3,5 por 4, que vai dar a nota que ele recebe. Tá? Então se você colocou uma competência e deu um exemplo, ficou aí. Tá? Agora, você sobe para metade da nota de 3,5 se você abordar corretamente as duas competências constitucionais das polícias militares, mas não apresentou exemplo do seu exercício concreto. Então ele só diz quais são, mas não deu exemplo. Agora, abordou corretamente as duas competências das polícias militares, mas apresentou apenas um exemplo. Se ele deu um exemplo, são dois, ele vai ficar com 3/4 da nota. Legal. Então, para tirar a nota total, ele tem que ter abordado as duas competências das polícias militares, então a questão da segurança pública, a questão do policiamento ostensivo, e dar exemplos de cada um, 2 exemplos, para concorrer à nota máxima. Isso está sendo contestado, volto a frisar. Legal? Então, olha como o Sebrasp é bem detalhado em relação ao padrão de resposta. Eles vão seguir esse padrão. Então, na hora que eu der a vocês o recurso administrativo, eu vou ter que examinar, evidentemente, essa régua de correção e confrontar com aquilo que foi
dado por você. Então, deu exemplo ou não deu? Então, eu vou ter que pescar onde está o exemplo. Eles estão dizendo que você não deu exemplo. Então, eu tenho que pescar onde está o exemplo, porque de repente pode aparecer um exemplo lá adiante e o avaliador não viu. Isso pode acontecer. Então, tem que olhar o exemplo. E o que vai acontecer? Vão ser detalhezinhos. Você vai ver que é 0,8, 0,9, 0,5. Isso é que vai ser decisivo para você. Legal? Então, esse vai ser o barato todo. Eu vou pegar essa régua de correção, vou pegar o edital e vou pegar a sua redação e a avaliação feita pela banca e confrontar esses dados para ver se de fato você tem direito a uma nota melhor em qual quesito. Né? Mas eu quero que você veja que os quesitos, de modo geral, coerência, coesão, correção gramatical, conteúdo, eles estão privilegiados em todos os editais que tratam de redação, em tudo que é banca. Não há diferenciação, gente, legal? A diferença é que cada banca vai estipular um valor X. Então a gente tem que olhar. Aqui está claro, ó, você vai ver que não atribuíram uma nota específica para coesão nem para coerência. Está tudo num pacote só. Isso cria uma certa dificuldade na avaliação, né? Porque o conteúdo está junto com a coesão, está junto com a coerência, é tudo uma nota só, de 0 a 10. Legal? O que está diferente é a questão da gramática. Está tudo aí, vocabulário. Há bancas que detalham mais, ou seja, quanto vale a coesão, quanto vale a adequação, o conteúdo, o aprofundamento do conteúdo, é mais detalhado. Sebrasp não, ele está dizendo, olha, isso é tudo uma nota só. Eles diferenciaram, aí no edital não aparece isso, mas na prova aparece a apresentação, que vale 0,5 em 10. Né? Isso está na prova, aparece lá, a apresentação. Apresentação o que, que é? Margem, então da margem da direita à esquerda, você fez isso bonitinho, cara. Então, margem da direita à esquerda, é isso, legal. E uma letra legível, e você escolhe qual letra você vai usar. Legal? Ah, eu tenho letra de imprensa, prof. Pode ser, pode, desde que você diferencie maiúsculos de minúsculos, isso é muito importante. Então hoje se aceita a letra que você usa sem restrições, desde que a restrição qual é? Que ela seja legível e que diferencie maiúsculos de minúsculos, e que você não misture letras. Legal? Então, de repente, você começa com um padrão e depois muda o padrão no meio da redação. Por isso que na hora de passar limpo, você tem que passar com calma, verificar se não há erros, tentar não botar palavras erradas, enfim. Por isso que tem que fazer tudo planejado e com muita calma. Por isso que a gente não faz a redação na hora que você fez passar limpo, depois que você fez dar um tempo. Você não passa imediatamente depois que fez o rascunho, você tem que dar um tempo, uma hora para voltar a passar limpo com calma. Legal? Por que isso? Porque a nota da redação vai definir a sua vaga. Então, prof, eu quero que o senhor dê uma olhada para ver se é um para ver o número de erros. Manda a redação, o prof aí pega o WhatsApp e a gente vai conversando, porque o meu negócio aqui é ajudar a galerinha nesse processo de recurso administrativo. Ah, eu fiz prova lá para a VUNESP, lá não sei onde. O processo é o mesmo, a mecânica é a mesma. A diferença são só os aspectos que às vezes o conteúdo vale um pouquinho mais aqui, outro mais ali, os aspectos da nota, mas a mecânica mesmo, segue o edital, segue a régua de correção, pega o que foi avaliado, compara esses elementos e pinça na redação do candidato, onde se pode pedir uma nota melhor. Beleza? Abraço a todos aí, manda seu recadinho, tá bom? Ah, e se não se inscreveu, se inscreve aí, aperta no botãozinho aí, cara, no botãozinho aí ajuda o prof a construir esse canal aqui, beleza?